Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre farmacoterapêutica, especificamente farmacodinâmica. Lembrando na apresentação de vocês do seminário de farmacodinâmica, nós devemos lembrar que farmacodinâmica significa o estudo da farmacologia em ações e os efeitos dos fármacos no nosso organismo. Bem, sobre as ações e os efeitos do fármaco no nosso organismo, a gente tem que estar relembrando a respeito de fatores que são capazes de modificar a ação e os efeitos dos fármacos. Esses fatores, nós temos fatores que vão ser dependentes do fármaco, dependentes do paciente e dependentes do meio ambiente. Bom, nos fatores dependentes do fármaco, nós temos que pensar na dosagem desse medicamento e também nas suas formas farmacêuticas. Dos fatores dependentes do meio ambiente, nós temos alguns medicamentos que podem ocasionar reações fotoalérgicas ou fototóxicas, além também da dieta do paciente que pode alterar esses fatores. Nos fatores dependentes do paciente, nós temos que pensar na etnia, que dependendo da etnia do paciente, a gente vai ter algumas alterações farmacológicas, no gênero. Por que no gênero? Porque o gênero feminino, as mulheres têm uma tendência a ser menores, um pouquinho mais baixa, e ter um tecido adiposo na sua massa corporal. Então as mulheres têm mais tecido adiposo, podendo ocasionar uma maior retenção desses medicamentos. Relacionado à idade do paciente, nós devemos lembrar que o organismo de um paciente idoso comparado com uma criança, temos alterações, onde o organismo da criança vai ser um pouco mais acelerado em compensação com o organismo de um paciente idoso. Pacientes idosos, eles têm uma tendência a ter um organismo mais lento, fora eles estarem também utilizando mais medicamentos. Relacionado ao peso corporal, nós temos que lembrar que cada pessoa tem um peso corporal. Então, dependendo do peso do paciente, nós temos que estar fazendo um cálculo dessa dosagem. O estado nutricional, nós temos que lembrar que pacientes com alterações, como eu falei para vocês em sala de aula, anemia, doenças hepáticas, também vai fazer uma alteração em toda a parte farmacológica desse paciente. Outro fator bem importante é a gestação. Por quê? Na gestação nós vamos ter algumas alterações fisiológicas, onde a parte de volume sanguíneo dessa paciente vai estar mais aumentada, vai estar mais acelerada e ela vai ter uma menor concentração de proteínas plasmáticas no seu organismo. Então isso vai fazer uma alteração da medicação no seu corpo, fora também que a gente tem que pensar para essa medicação não estar passando para o bebê. Também temos alguns fatores como as doenças. Então alterações no trato gastrointestinal também pode ocorrer uma maior excreção dessa medicação do seu corpo. Outro fator dependente do paciente é a sua expectativa. Então nós temos que pensar que dependente da expectativa que o paciente está relacionado ao tratamento, isso vai influenciar no seu resultado final. Então se o paciente tiver com um pensamento positivo, que essa medicação que você está prescrevendo para ele vai ajudá-lo no seu resultado final, no seu tratamento, na sua cura, isso nós chamamos de placebo. Então nós temos que pensar que o efeito placebo vai ser toda essa ação, esse pensamento positivo que o paciente vai ter para o seu resultado final. Então, por que isso acontece? Porque nós temos as células neurotransmissoras, onde elas vão influenciar nessa resposta positiva. Então, o efeito placebo, um medicamento placebo que nós falamos, é um medicamento que ele não vai ter uma substância, um fármaco ativo. Então, ele vai ser uma medicação que ela pode ser uma substância de farinha, uma substância de açúcar, onde essa medicação vai auxiliar em relatos de pesquisas científicas. Então, se nós precisamos avaliar se nós temos um medicamento e esse medicamento realmente está fazendo um efeito desejado ao paciente, nós podemos utilizar medicamentos placebos para verificar
se a medicação nova, inovadora que está no mercado, ela realmente está influenciando, está tratando a melhora do paciente, a queixa do paciente, ou apenas é a parte motivacional desse paciente. Agora nós vamos relatar sobre interações medicamentosas. Na odontologia e nas demais áreas de saúde, é normal nós prescrevermos medicamentos individualmente, mas em alguns casos nós podemos estar utilizando dois medicamentos, dois fármacos, para auxiliar um resultado positivo ao nosso paciente. Interações medicamentosas quer dizer que então nós teremos mais de um fármaco agindo em conjunto para termos um resultado final. Temos que pensar que nós temos interações medicamentosas que nós teremos vantagens como também desvantagens. Bom, apesar da odontologia e das outras áreas de saúde atualmente utilizarem a prescrição de medicamentos isoladamente, temos alguns casos onde nós podemos prescrever um fármaco em conjunto com o outro para estar fazendo então uma interação medicamentosa para a gente ter vantagens no resultado final desse paciente. Mas nem tudo vai ser uma vantagem. Quando nós temos a interação de dois medicamentos, de dois fármacos, nós também podemos ter desvantagens. Então, pensando na desvantagem, né, interações medicamentosas ruins, nós temos a ação de uma droga, né, que é o álcool. Então, a gente tem que lembrar que droga é qualquer substância química que pode fazer uma alteração somática ou funcional no nosso organismo. Então, se a gente pensar no álcool com mais um medicamento que vai fazer uma depressão do sistema nervoso central, isso vai aumentar a sedação desse paciente. É aquilo que eu brinco com vocês na sala. Se eu vou colocar um álcool junto com o meu paciente que está utilizando uma droga que faz uma depressão do sistema nervoso central, é o que eu falo brincando para vocês, o paciente vai ter o soninho eterno, né? É a mesma coisa que eu prescrever uma codeína, que é o medicamento que age no sistema nervoso central, mais um medicamento para gripe, né? Um medicamento que vai ocasionar sonolência. Então o paciente sabe que se ele utilizar um anti-histamínico, um medicamento para alergia, esse medicamento dá sono, ou ele utilizar um medicamento como xarope para tosse, um xarope para gripe, que esses medicamentos também ocasionam sonolência, ou mais um medicamento que vai agir no sistema nervoso central, vai aumentar a sedação desse paciente. Outro exemplo negativo, nós temos a utilização de pacientes hipertensos que utilizam antihipertensivo mais o uso de um anti-inflamatório não esteroidal. O que esse anti-inflamatório não esteroidal vai ocasionar? Ele vai fazer uma redução do efeito do antihipertensivo desse meu paciente. Outro exemplo, antibiótico mais um anticoncepcional. O uso do antibiótico em conjunto com o anticoncepcional, ele vai estar cortando o efeito do anticoncepcional. Mas uma coisa que eu falei bem importante para vocês em sala de aula, todos os medicamentos nós devemos tomar com água. A água é a maneira mais ideal de a gente tomar qualquer medicação, tá? Então, se eu tomar um antibiótico com uma vitamina C, com um suco de laranja, o que a vitamina vai ocasionar? Vai estar reduzindo a ação do meu antibiótico. Bom, nós falamos então sobre as desvantagens da interação de dois medicamentos. Agora nós temos que falar das coisas boas também, né? Então nós temos alguns medicamentos que eles vão fazer alteração no trato gastrointestinal. Então é comum o profissional da saúde prescrever pra gente um omeprazol prévio ao uso desse medicamento que faz alteração do trato gastrointestinal, para dar mais conforto ao nosso paciente. Outro exemplo de medicamento que vai ocasionar uma vantagem, a utilização do paracetamol mais codeína, né? Então a ação desses dois analgésicos em conjunto vão estar aumentando essa ação analgésica, potencializando essa ação analgésica. Um exemplo de paracetamol mais codeína é o Tilex, né? Alguns outros medicamentos que a gente encontra, a utilização de um analgésico com a cafeína. Outro exemplo, Dorflex. A utilização de um anestésico local mais epinefrina. O que essas duas ações, essas duas substâncias em conjunto vão ocasionar?
vai fazer uma maior ação desse medicamento, uma maior duração desse anestésico na área que eu preciso operar, na área que eu preciso fazer esse procedimento invasivo, e também vai fazer uma redução do sangramento desse local. Então, por isso que é necessário nós profissionais da saúde fazer uma anamnese correta do nosso paciente. É igual eu brinco com vocês em sala de aula. A anamnese, pessoal, é a parte mais importante que a gente tem com o nosso paciente. É o momento que a gente está conhecendo o nosso paciente. É como eu brinco para vocês, é a hora que você tem que saber de tudo do paciente, até o nome do cachorro, do papagaio, do gato, de todo mundo. Porque é nesse momento que a gente vai descobrir se o paciente faz uso de alguma medicação para não estar ocorrendo uma interação medicamentosa. Nós temos algumas situações clínicas que podem acontecer com os nossos pacientes, que são as reações adversas aos medicamentos. As reações adversas, nós temos vários tipos que os autores podem estar relatando. A mais utilizada atualmente é a do tipo A e a do tipo B, onde uma reação adversa do tipo A são reações previsíveis, reações esperadas, e a reação adversa do tipo B são reações inesperadas, imprevisíveis. Apesar de atualmente a gente utilizar apenas reação adversa do tipo A e do tipo B, nós temos alguns autores que podem relatar reações adversas desde o tipo A até o tipo F. Então é aquele esquema que eu brinquei com vocês na sala de aula. A reação do tipo A, que é uma reação esperada, é como eu falei para vocês. Tipo A é eu já sabia que isso podia acontecer. A reação alérgica do tipo B é do tipo bizarro, que pode levar o paciente a óbito. Então é uma reação inespecífica, inesperada. A reação do tipo C é uma reação adversa crônica, então é quando o paciente utilizou esse medicamento de uso crônico e ele pode ter alguma reação adversa. A reação adversa do tipo D é a delay, que é uma reação tardia após o uso desse medicamento. E a reação do tipo E é a reação de abstinência, é aquela que eu brinquei para vocês, que é como se o meu corpo falasse assim: ei, esqueceu de mim? Cadê a minha droguinha? Cadê o meu medicamento? Eu estou com uma crise de abstinência. E a do tipo F é F de falha. Então quer dizer que o meu organismo já teve uma tolerância a esse medicamento. Então o que significa tolerância? É quando eu já tomei esse medicamento há um bom tempo e esse medicamento já não tem mais o mesmo efeito. Então quando eu tenho uma tolerância ao medicamento, eu preciso alterar a sua dosagem, fazer um aumento dessa dose para eu começar a ter uma ação e um efeito desse fármaco no meu organismo. De acordo com a gravidade da reação adversa aos medicamentos, nós podemos classificá-los como uma reação adversa do tipo leve. Então é uma reação que não vai requerer uma suspensão do medicamento que foi prescrito. Uma reação moderada, essa reação moderada vai exigir algumas modificações da terapêutica, embora não seja totalmente necessário a remoção desse fármaco que foi prescrito. Mas às vezes esse paciente precisa fazer uma hospitalização para entrar com outras drogas terapêuticas para melhorar o seu estado clínico. As reações do tipo grave já são reações que são potencialmente fatais. Então ela vai requerer que eu interrompa o uso desse medicamento que foi prescrito. E nós temos a reação adversa do tipo letal. Então no tipo letal quer dizer que ele vai contribuir direto ou indiretamente ao óbito desse paciente. Bom pessoal, então essa foi a nossa revisão de farmacodinâmica e vai estar lá para vocês no estúdio também, um estudo dirigido, mais um resumo de todos os temas que nós vimos durante o nosso primeiro bimestre. Até mais!